Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já pedindo aqui por gentileza, se inscreve aí no canal, dá a sua ajudinha aí. Deixa o seu like, compartilhe, deixa o comentário aí que a gente sempre vai responder. E hoje é dia de pré-jogo tenso, pré-jogo difícil, pré-jogo de confronto. Bom, não é confronto direto, né? A Chapecoense já caiu. É triste, Chapecoense é um time muito querido por todos, mas antes eles do que a gente. E vem a Vila Belmiro para esse jogo que para nós vale muito e para a Chape nem tanto, mas para os outros times ao nosso redor é bastante importante. Certamente muitos times estarão aí nos secando. Um jogo bastante complicado, principalmente porque a Chapecoense já não tem mais o que se preocupar, né? A Chapecoense já caiu, já está na Série B, já está fazendo lá o seu planejamento e vem de uma sequência bastante ruim. Não venceu, acho que desde o primeiro jogo do retorno, ela não vence, são 7 derrotas e 5 empates, vem de uma derrota para o Juventude que vem se recuperando. E falando um pouco de tabela, neste momento em que eu falo agora, o Grêmio vai terminando de vencer o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino com time misto, time quase reserva. E com esse resultado, o Grêmio vai indo a 35 pontos. Então ele já assume aí uma classificação, vai se aproximando, né? O Grêmio está se aproximando da gente. Agora ele está com 32 pontos com essa vitória. Seria isso? Agora estou um pouco em dúvida. Deixe-me confirmar aqui. Vamos atualizar a nossa tabelinha. Isso, o Grêmio com essa vitória vai chegando aos 32 pontos em 32 jogos. Ou seja, o Grêmio estaria com 7 pontos a menos que nós, com o mesmo número de partidas. A nossa preocupação é que nós temos 39 com 32 jogos e Bahia e Juventude tem 36 com 31 jogos, além do Atlético Goianiense também abaixo de nós, mas com um jogo a menos. O Atlético Goianiense tem 38 pontos em 31 jogos. Então, teoricamente, esses 3 times podem passar o Santos e aí nós teríamos só Cuiabá e São Paulo aí abaixo da gente, de fato, em número de jogos, assim. Poderíamos falar aqui sobre a tabela do Grêmio, mas vamos focar aqui no jogo do Santos. Por quê? Esse jogo contra o Chapecoense é fundamental, não só pela Chapecoense estar rebaixada, mas porque o Santos corre o risco, surgiu hoje uma notícia do Diário do Peixe, o Santos corre o risco de perder mandos de campo ainda pelo jogo contra o América Mineiro. Parece que teve uma denúncia, falaremos disso em um vídeo futuro, mas existe a possibilidade de perder aí até 10 jogos de mando. Possivelmente vai perder uns 2, caso seja realmente condenado, e deve ser, porque de fato jogou. Vai depender aí se a defesa do Santos consegue provar que identificou a pessoa que tacou. Por favor, quem for no estádio, não taque coisas na vila, no gramado, só prejudica a gente. E aí, nessas condições, o Santos, que tem mais 2 jogos para fazer em casa, contra Fortaleza e Cuiabá, perderia exatamente esses mandos. Então, o jogo contra a Chapecoense pode significar o futuro do Santos na Série A. Porque o Santos está com 39 pontos. Caso consiga uma vitória sobre a Chapecoense, iria a 42. E aí sobrariam 3 pontos aí para chegar nos 45 ou 46, 4 pontos, que nem o Carlos falou no último vídeo, mas trabalhando com a conta de 45, seriam aí mais 3 pontos a serem conseguidos em 5 jogos. Então 3 empates resolveriam mais ou menos o nosso problema. Apesar dessa pontuação estar bastante alta e, como eu disse, ter muitos times da mesma faixa de pontuação que nós. Por exemplo, caso nós vençamos, passamos o próprio Atlético Paranaense, que já perdeu hoje do Atlético Mineiro. Então, esse jogo contra o Cuiabá, contra o Chapecoense, é de extrema importância, até por esses desdobramentos que podem ter essa questão da baqueta lançada e dessa denúncia feita.
Então, jogo aí ganhando uma dimensão que já era enorme e se torna gigantesca. Bastante complicado. E é isso, a Chapecoense vai vir sem pressão. Talvez role aí aquela famosa mala, né? A mala de dinheiro aí. E pode ser sempre um ânimo para eles. Eu, particularmente falando, se eu fosse jogador, eu ia querer mais tirar ponto de todo mundo mesmo. Então não tem por que a Chapecoense jogar mal. E a gente sabe que ela pode jogar assim, de maneira competitiva, como foi contra o Flamengo, com quem ela empatou. Então é um jogo difícil, é um jogo complicado, não dá para esperar que seja goleada do Santos, porque a Chapecoense já está rebaixada, não dá para imaginar isso. Eu imagino sim que a Chapecoense vai vir retrancada, até por não precisar atacar, não ter muito mais o que ganhar no campeonato. Acho que para dificultar a vida, para não sofrer goleada mesmo. E diante dessa situação, poderíamos dizer que o Carille vai mudar um pouco o time. Pego aqui na Gazeta Esportiva a provável escalação para o desespero e o sofrimento de muitos torcedores. Indica Pará como terceiro zagueiro. Sim, ele mesmo, Marco Ritt Lopes, o Pará, tricampeão da América, campeão da Libertadores aí por outros times, seria o terceiro zagueiro. Vou falar aqui um pouco da escalação que a Gazeta Esportiva, por meio do Lucas Mussetti, nos deu. Seria João Paulo de titular, Pará, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, Marinho e Diego Tardelli. Então, Marinho e Diego Tardelli, que estiveram fora por questões de... O Diego Tardelli para ser poupado, o Marinho porque teve um quadro de gripe. Os dois estão de volta. Mas o Pará vem no lugar do Kaique, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Nós ainda não temos a volta do Lucas Braga, ele continua fora. E teríamos aí o Camacho de titular por decisão do próprio Carille. Parece que ele prefere o Camacho do que o Pirani. Não sei se concorda exatamente com isso, mas a verdade é que o Pará não é zagueiro. Então eu não sei como é que exatamente vai ser a função do Pará, se ele vai cobrir ou tentar ajudar o Madison, porque o Madison ele entra mais como ponta. Estranho, assim, é diferente. E isso também indica que o Carille não está confiando em nenhum dos outros zagueiros. Acho que é um pouco para enfrentar essa retranca que imagina-se que a Chapecoense vai apresentar aí. Então o Pará ele é um pouco mais ofensivo do que os outros jogadores, né? Eu não sei exatamente se é uma boa ideia, mas descobriremos aí amanhã às 19 horas. Trazendo aqui os relacionados, que eu acho sempre interessante de comentar, nós temos o Jandrei como reserva, só os dois goleiros, João Paulo e Jandrei. Madison, Pará, Felipe, Jonathan e Moraes. Então, em outros jogos, nós vimos 4 laterais relacionados e, sei lá, só um em campo, porque adaptou os atacantes como alas e aí não tinha lateral. Dessa vez veremos 3 laterais em campo, mas um como zagueiro, que é o Pará, um como lateral, mas mais de ala, que é o Madison, e outro no meio de campo, que é o Felipe Jonathan. Então, muito curioso essa formação dos laterais. De zagueiros, nós vamos ter Luiz Felipe, Danilo Boza, Wagner Palha e Robson. Então, de novo, o Carille, eu acho que não é nem tanta falta de confiança no Wagner Palha e no Robson, eu acho que é um pouco mais essa questão de não colocar zagueiros. Eu acho que ele quer mesmo ter um mínimo de ofensividade ou de... Putz, é que com a fase que o Pará tá, não sei se dá pra dizer que o Pará vai dar mais saída de bola qualificada, mas o Pará ele tem uma característica de eventualmente ir até o fundo do gramado, né, até o fundo de campo. E eu acredito que a ideia do Carille seria de dar algum tipo de volume ali pelo lado direito, para talvez permitir um avanço maior do Madison sem que ele tenha que voltar tanto,
ou até mesmo algum tipo de inversão do Pará auxiliando. E os zagueiros, né, o Wagner Palha e o Robson não dariam essa oportunidade, eu acho. E também, de novo, se vai funcionar é outra história. No meio-campo nós temos Zanocelo e Camacho de titular, Pirani, Sanches, Luizinho, Ivonei e Balieiro na reserva. Então aí o Pirani voltando para o banco, mas sendo relacionado, o que indica que não teve nenhum problema físico. E eu acho um pouco... Não sei, vamos ver como é que o Camacho vai entrar, né? Eu tenho gostado da maneira como o Pirani vem jogando, eu acho que o último jogo não é parâmetro, mas eu acho que ele poderia seguir como titular, até porque o Camacho ele é volante mesmo, ele não é esse meio de campo ofensivo. E o Zanocelo não tem exatamente essa mesma característica, é mais o Felipe Jonathan que tem subido, mas que também não é meia de verdade, apesar de fazer muito melhor a função de meia do que a função de lateral. Enfim, imagino que o Pirani vai entrar durante o jogo, principalmente se tiver aquele 0-0 difícil, se a Chapecoense realmente vier na retranca, e aí ele vai aparecer como opção certamente. E aí no ataque Marinho e Diego Tardelli, com o Marcos Guilherme fazendo aquela ponta, né, aquela outra ala, e aí Ângelo, Raniel e Lacava de reservas. Imagino que o Ângelo vai entrar, eu acho que o Raniel não deveria entrar, eu acho que o Lacava sim deveria entrar, mas isso tudo dependendo de como será o decorrer da partida. O Noronha comentou, né, o Felipe Noronha do canal Eu Vim de Santos, e é muito interessante que o Lédio Carmona, que estava comentando o jogo contra o Atlético Goianiense, né, do Santos contra o Atlético Goianiense, pediu a entrada do Raniel, e isso nota que ele não tem assistido os jogos do Santos, porque o Raniel não tem feito nada, nem quando o tempo tá bom e o gramado tá seco, imagine com o gramado naquele estado. Então, não tivemos aí um bom futebol do Raniel, eu acho que ele não precisaria entrar. E aí teremos aí essas opções, né? Lacava, Ângelo, o Sanches possivelmente vai entrar, mas também vem jogando muito mal. São essas as nossas opções. E eu acho que no fim das contas o Pará e o Camacho vão ser aí, que são os jogadores que o Carille meio que tá bancando, né? Então eu vou tirar o Pirani para colocar o Camacho, eu vou tirar não vou colocar nenhum dos zagueiros para colocar o Pará. Vão ser os caras que vão definir se foram ou não boas ideias. Porque eu lembro que faz muito tempo que o Pará não faz um jogo ruim, mas também faz muito tempo que ele não faz um jogo bom. Ele não precisa fazer um jogo bom, ele só precisa não falhar atrás, porque ele vai estar fazendo a função de defesa. Se ele conseguir não falhar atrás e ainda dar algum tipo de ajuda para essa bola chegar no ataque, ponto pro Carille. Aí ele acertou. Do contrário, vai ter muita crítica por colocar o Pará. O Camacho é um pouco mais tranquilo, né? O Camacho não tinha essa animosidade toda ao redor dele, mas ainda assim é tirar o Pirani, que vinha jogando bem. Então acho que vão ser dois jogadores para serem observados na partida de amanhã. Lembrando de novo, amanhã às 7 da noite, transmissão do Premier. Jogo naquele horário ruim, né? O Santos jogando em casa de novo, com horário ruim de novo. E de novo, ainda tem ingresso, não aposto em uma vila lotada. Eu acho que vai ser algo em torno de 7 mil pessoas, que para quarta-feira, 7 da noite, está bom, não dá nem para reclamar. E tanto é isso que a Santos TV publicou hoje um vídeo do Ângelo e do Marinho, chamando a torcida, pedindo para a torcida comparecer. Vamos ver se será o suficiente para aumentar aí essa venda de ingressos. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso pré-jogo. Tenso, tô nervoso, porque o Santos aí vem muito favorito, todo mundo acredita na vitória do Santos. Eu acredito que o Santos não vai tomar gol, porque eu acho que a defesa do Carille está se encontrando. Por outro lado é isso, é o Pará. Eu acho que vai depender muito de como a Chapecoense vai vir para o jogo. Lembrando que todo mundo cravou que o América vinha retrancado para jogar com o Santos, e não foi isso que aconteceu. Tanto que nós perdemos de novo no segundo turno pro Coelho. E aí, essa é a minha preocupação. O Carille tá muito crente que a Chape vai jogar toda recuada, vai jogar na retranca, colocar um Pará aí de terceiro zagueiro, e a Chape resolver meter o louco e sair pra cima e atacar com tudo.
Não é que eu acho que vai acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas eu acho também que não se pode descartar essa possibilidade, até porque a Chapecoense agora é uma franco-atiradora, não tem mais o que perder no campeonato, só tem a ganhar. E vai vir com tudo, sim. Tem uma estatística que eu li aqui em algum lugar que o Santos nunca perdeu para Chapecoense em casa. Ou seja, a zica tá toda aí, bate na madeira para não dar azar, que o Santos precisa ganhar. Esse é o jogo que o Santos precisa ganhar para sair do rebaixamento. Se não ganhar, se não trouxer 3 pontos contra a Chapecoense, aí vai ser assim um sofrimento muito terrível, porque, como nós lembramos, a sequência depois é muito difícil. É Corinthians, Fortaleza, Inter e Flamengo, para depois jogar com o Cuiabá e talvez não seja nem na Vila Belmiro. Ou seja, o jogo de amanhã é crucial, é fundamental a vinda desses 3 pontos. Certo, pessoal? Então, de novo, amanhã, quarta-feira, 19 horas, Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Para quem for, use máscara, leve seu comprovante de vacina, tome cuidado, se puder, mantenha o distanciamento e álcool em gel na mão. E no mais, se inscreve aí no canal, dá aquela ajuda, deixe seu like, comente aí o seu palpite, o que você acha de parar de volta como titular, Camacho de titular no lugar do Pirani. E pra cima deles. Abraço!